finalizar, né, vamos ir para o último time, tão aguardado, que já começo falando de longe, é a pior disparada, pior diretoria. E a gente vai trazer aqui o Gabriel do Sincero Santos, parceiro aí da nossa página do Instagram. Tem canal no YouTube também, sigam ele lá. E vou botar o vídeo aqui para vocês. Fala, galera do Virada Paulista Podcast. Aqui quem fala é o Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Estou aqui para falar sobre a gestão Rueda no Santos. Bom, a gente tem que dividir isso em duas partes. A primeira financeira, onde você pode dar uma nota 7 para o Rueda. Eu não dou 10 por alguns motivos. Ele realmente tirou o clube da UTI, nesse quesito financeiro. Só que, se você parar para analisar, ele renegociou as dívidas para o Santos continuar pagando essas dívidas depois da gestão dele. Fez venda de jogadores de forma barata, por exemplo, Pituca, Luan Pérez foram valores baixos. Continuando aqui falando dessa questão, ele virou as costas para o futebol, então você perde sócio, você perde prestígio, você perde patrocínio, porque o futebol está largado e seja que Deus quiser, porque ele realmente só focou na parte financeira, achando que isso não teria um reflexo lá na frente. Continuando nessa parte financeira, como estou falando, inclusive as contratações que ele fez, por exemplo, Angulo, 500 mil por mês, Ricardo Goulart, se eu não me engano, chegava em torno de 700 mil por mês, foram investimentos errados. Então prova que no financeiro ele soube arrumar um pau, aí você tem que dar uma nota no máximo 2 ou 3. Porque ele provou não entender tanto de treinador, por exemplo, o sonho dele era o Lisca, e quando esse sonho foi realizado, a gente viu como foi, terrível. Outra coisa, reforços. Se você não contar esses 4 últimos reforços que o Rueda trouxe para o Santos, ele trouxe, se eu não me engano, quase 30 jogadores, onde no máximo só 5 jogadores corresponderam, que é o caso do Soteldo, do Fernandes, o Carabarral que está começando a jogar bem. E tirando esses jogadores, nenhum correspondeu acima da média. Então prova que ele não soube investir no futebol e também prova que não manja nada de futebol. Inclusive uma coisa que irrita muito o torcedor do Santos é que ele não contrata, inventa algumas desculpas que depois é desmentido por outras pessoas da diretoria ou pela própria imprensa. E uma coisa que também irrita no Rueda é que ele só vai contratar quando o clube está pressionado ou com perigo de rebaixamento. Se esse perigo não existisse, ou se o Santos pelo menos conseguisse manter tranquilamente no meio de tabela, o Rueda não teria contratado nunca, tá certo? Bom, gente, tá aí um resumo da gestão Rueda, tomara que vocês tenham gostado. Acho que o Gabriel resumiu bastante. Eu ia até trazer uma fala do Rueda aqui, mas acho que não vai dar tempo. Mas basicamente uma fala que saiu na Folha agora, dele falando que basicamente ele não vai ceder à pressão da torcida, porque ele não pode, porque o Santos não tem dinheiro. Ele abre para todo mundo e fala que o Santos atualmente tem em caixa 900 mil reais. Isso é muito pouco para um clube de futebol. Muito pouco mesmo. Não é o salário do Roger Guedes no Corinthians. Só para vocês terem uma noção. É uma coisa absurda. Acho que o Rueda, para mim, ele compete para ser um dos piores presidentes da história do Santos. E ele bota o Santos, já botou 2 anos seguidos. Assim, claro, não só ele, né? Mas ele ajudou bastante com algumas decisões que ele tomou, mas botou 2 anos seguidos na luta contra o rebaixamento, 3 anos seguidos fora do Paulista, e o Santos está entrando, por enquanto, no Campeonato Brasileiro, na minha visão, como um forte candidato de ser rebaixado, porque é um time que é totalmente montado no modo aleatório. Quem tiver de graça, o Santos vai lá e contrata, e diferente do Duílio, que no Corinthians que contratou jogadores bons de graça, o Santos contrata jogadores ruins de graça. Camacho, o contrato dele ficava até o final de 2022 com o Santos. E o Santos renovou com ele, por quê? Com a explicação de que era barato e que ele era bom de grupo. Então, com essas características ali, você não precisaria ir atrás de outro jogador. E aí, o contrato do Camacho é renovado até 2023. E aí, o que acontece? Alisson é contratado, justamente porque é bom de grupo e é barato. Então, assim, não faz sentido nenhum. A gente vê esse exemplo aí, a bagunça que é, como essa diretoria não manja nada de futebol.
diretoria bem amadora no quesito futebol e no quesito financeiro, o Gabriel elogiou, mas eu vou criticar também, e se você quiser você pode discordar de mim, mas, pô, a gente acabou de ver o Santos tentar implorar para o Ângelo ir para o Flamengo, que para mim isso é um pecado. Para mim, vender promessa para time brasileiro é uma vergonha. E o Santos queria muito para poder fazer contratações, coisa que não caiu honesto, torcedor não ia fazer, e para poder pagar as contas. E já fez isso outras vezes. Vendeu o Kaique, que tá jogando lá na Espanha, até esqueci o nome do time agora, o Almeria, tá jogando no Almeria, vendeu por 8 milhões de euros. O Levi até na época achou uma boa venda, mas já pintou notícias aí que o Barcelona estaria interessado nele. E o Barcelona tinha prioridade de compra. Tem notícia, que você não tá informado. Você não tá informado. Nesse podcast aqui tem um integrante torcedor do Barcelona que pode trazer essa informação muito melhor que eu, notícia, mas eu acredito, cara, Barcelona com a melhor defesa da La Liga, para buscar uma água, um Gatorade, torcedor santista me perdoa, mas acho que ele tem vaga lá na Catalunha. Mas é um jogador novo, é um jogador de 18 anos, ele pode evoluir. O Barcelona não tá contratando ele para agora, pode contratar ele para depois de muito tempo. Não, a gente não sabe, é um jogador que para mim foi barato, vendeu no desespero. E outra, a questão não é só tipo essa formação aqui do Barcelona, a questão é o seguinte: o Santos vendeu para o único lugar que talvez o Santos não poderia vender, que era para a Espanha. Por quê? Porque o Santos deve um dinheiro do fisco lá do Neymar, da venda do Neymar, e aí esse dinheiro não vem para o Santos. Então foi uma venda que vendeu no desespero e nada. E aí tentou fazer a mesma coisa com o Ângelo agora. Eu tô vendendo no desespero um jovem jogador e já tem notícias de que... trocou o empresário, né? O Ângelo trocou o empresário. Trocou empresário. Porque meio do ano, provavelmente, ele vai sair. É o Giovanni Bertolucci, que se eu não tô enganado, o Santos tem uma dívida com ele. Então, complicado. Provavelmente vai vender o Ângelo e ele vai querer uma parte do dinheiro para ele. Então, é uma situação muito difícil. E, teve a oportunidade de vender jogadores que, 32 milhões de Zanocelo, o Vasco é da vista, e o Santos não aceitou. Agora o Zanocelo pediu para não jogar e o Zanocelo tá lá. E não vai jogar e não vai ser vendido, o Santos tenta uma troca por ele. Quem vai querer o Zanocelo trocar alguém pelo Zanocelo? Decente? Ninguém. O Zanocelo é um jovem jogador, que muita gente acha que tem potencial, eu já não sei mais, né? Já perdi a esperança com ele, tem 22 anos e até agora ele mostrou alguma coisinha de bom, mas nada perto das coisas ruins que ele mostrou. E, recusou 4 milhões de dólares no Lucas Braga também, que era um dinheiro, eu acho que é um dinheiro, muito dinheiro num jogador que é reserva. E aí agora é muito complicado essa diretoria do Santos, muito amadora. O Rueda já trouxe algumas declarações, e aí essa eu quero até que você comente, se eu tô muito maluco de achar isso, ou se eu tô certo, porque ele fala que o Santos não é do patamar de Palmeiras e Flamengo. E não é, mas ele não pode falar isso. Eu não sei se você entende a situação. O Santos hoje não tá no patamar desses dois times, mas ele, como presidente do time, ele não pode falar, expor a situação, não pode ter um diretor de futebol que chega e fala que o Santos foi negado por 22 jogadores. Quem vai querer ir para esse time? Só tem notícia ruim, é só coisa ruim. Ninguém quer vir para o Santos hoje. Você entende isso? Você concorda comigo que essas falas, apesar de ser verdade, ele não deveria falar? Porque às vezes a sinceridade pode atrapalhar ele em alguns quesitos. Eu acho que são falas polêmicas, mas que eu não sei definir se ele está querendo ser sincero com o torcedor ou estampando certas verdades na cara do torcedor que está indo. Acho que ele está justificando, né? Ou se ele tá mesmo só querendo limpar a imagem dele, né? Tipo, o Santos, ele não tá no nível desses times e eu tô fazendo o que eu posso. Então, não sei qual que é as duas situações. Eu acredito que a análise pros dois lados está correta. E vamos seguir com o freestyle de Guilherme Campos detonando na diretoria científica. Só pensei, até a última coisa para falar. É uma diretoria muito amadora, não pensa em nada no futebol, parece estar mais preocupada com o marketing do que com o futebol dentro de campo. Só que se ficar com esse time, se o time chegar na Sul-Americana, que é dia 5 do próximo mês, se eu não estou enganado, 5 de maio,
não lembro a data exata, chegar na Sul-Americana e no primeiro jogo contra o Grêmio, em Grêmio, e tomar um pau dos dois times, que a gente nem sabe qual é da Sul-Americana, mas, um exemplo, empata na Sul-Americana jogando nada, chega contra o Grêmio e toma um pau. 3-0 pro Grêmio lá. Aí vai fazer o quê? Demitiu o Daryl Helman. Esse tempo inteiro que o Santos tá treinando, porque eu já vi stories do senhor Natan, que diz lateral, no Rio de Janeiro, e ontem, tá treinando? Não sei. Natan é outro cara que eu não preciso nem comentar. O Santos tem uma dívida de 6 milhões com o Vasco por causa desse jogador aí, que eu não sei se é jogador ou se ele é trapper, porque você abre o Instagram dele e ele tá lá, aqui, ó, a carinha dele aqui assim, ó, aí ele fica aqui, ó, ela sabe que é Little Ré, mas aí que ele sabe. Pô, pelo amor de Deus, velho. Aí chega em campo, o cara não sabe fazer nada, o cara é freestyle, mano. Eu quero esse corte no Instagram. Semana que vem, rapaziada, vocês vão ver esse corte. Esse corte corte vai estar. Vai ter o corte do Gabriel falando e vai ter o meu corte também. Ai. Porque eu não sei o que ele é, você fica lá fazendo cara no Instagram. Não que eu não acho que ele tem que fazer, tá ligado? Só que, mano, eu acho que é muita marra pra pouco futebol, velho. Eu vou chorar. É simplesmente isso. É uma dívida gigantesca. Aí, beleza. Relações erradas. O João Lucas, do Cuiabá é 8 milhões de reais. Não faz sentido. Joaquim, do mesmo Cuiabá, 16 milhões de reais. Não faz sentido, velho. Não ter dinheiro e gastar dinheiro com esse cara. Mendoza, 500 mil por mês, velho. É brincadeira. Outra coisa. Pede Mendoza. Hã? Pede Mendoza para você. Slow Mendoza, porque ele não corre. Segundo o Noronha sempre fala, Slow Mendoza, ele não corre. Aí você tem, o último, para encerrar, você rescinde o contrato com um goleiro que estava no seu time, rescinde, 1 ano e pouco depois, você contrata o mesmo goleiro, velho. Não faz sentido. Você pagou o dinheiro para rescindir com o cara, e aí você vai contratar ele de novo? Não faz sentido nenhum. Para mim é isso, pior diretoria disparada, tá um caos, é isso aí, Levi.